Você já deve ter ouvido falar em histórias de barcos e aviões desaparecendo nessa região do Oceano Atlântico, certo? São tantos casos que fica difícil destacar apenas um. Mas o que faz com que esse lugar seja um dos mais misteriosos do mundo? Será que há uma explicação? Eu convido você a uma jornada para tentarmos descobrir o que acontece no Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas é uma área do Oceano Atlântico que forma uma espécie de triângulo imaginário. Em suas pontas estão a ilha de Bermudas, a cidade de Miami, nos Estados Unidos, e a cidade de San Juan, em Porto Rico. A região é muito conhecida pelos mistérios que a envolvem, principalmente pelo comportamento estranho de suas águas e do desaparecimento de aviões e embarcações dentro de seu território. Na época das grandes navegações, havia um fluxo muito grande de navios, e nesse mesmo período temos um dos primeiros relatos sobre a estranheza do lugar. O navegador Cristóvão Colombo descreve em uma de suas cartas que, ao passar por aquela região, sua bússola apresentava um mau funcionamento, além de ter presenciado a emissão de estranhas luzes abaixo do oceano. O voo 19. Mesmo tendo muitos outros antecedentes, foi a partir de 1945 que os relatos ficaram mais notórios. No dia 5 de dezembro de 1945, uma esquadrilha composta por 5 aviões torpedo saiu da base aeronaval de Fort Lauderdale, no estado da Flórida. Era somente uma rotina de treinamento em que os cadetes iriam simular um ataque com torpedos e logo depois retornariam ao local de partida. Cerca de 90 minutos após decolarem, o comandante da operação Charles Corral Taylor se comunicou com a base e disse que estavam perdidos. Algum tempo depois, a base aérea perdeu contato com o esquadrão e todos os aviões desapareceram misteriosamente. No dia seguinte foi enviado um hidroavião com 13 tripulantes para o local onde o esquadrão havia feito seu último contato. Mas esse avião também desapareceu cerca de 30 minutos após ser decolado. A Marinha então enviou 248 aviões, além de 18 navios, para participarem das buscas. Contudo, nada foi encontrado, nem destroços e muito menos vestígios do esquadrão e do resgate. E apesar de todos os esforços, ainda segue sendo um mistério. Os casos de desaparecimentos, aliás, continuariam ainda mais por alguns bons anos. Os arquivos. Com o passar dos anos, muitas outras aeronaves e embarcações continuavam desaparecendo naquelas regiões. O primeiro documento relativo a essa série de acontecimentos foi publicado em 1950 e trazia uma série de matérias sobre diversos casos de sumiços de aviões, barcos e até pequenos botes. Foi dado a essa área o apelido de Triângulo do Diabo. Mas o que iria ficar mundialmente conhecido, em 1964 foi lançado o livro Invisible Horizons, que cunhou para sempre o termo Triângulo das Bermudas. 10 anos depois, com o lançamento de um outro livro escrito por Charles Berlitz, foi um compilado de casos reais de desaparecimentos com algumas pitadas de invenção e sensacionalismo. O fato é que depois desse lançamento, as histórias sobre aquela região ganharam mais destaques por parte da imprensa principalmente, e consequentemente iria reinar no imaginário da população desde então. O perigo marítimo. O mar da região era frequentemente estudado por especialistas para tentar achar um possível motivo para que tantos navios e barcos desaparecessem tão rapidamente. E segundo esses estudos, ondas enormes eram provocadas por tempestades frequentes. Essas ondas formadas no alto mar são chamadas de vagalhões. Elas são definidas como sendo formadas de maneira aleatória e podendo chegar a 30 metros de altura. Com esse tamanho, elas poderiam facilmente afundar barcos, como foi o caso do gigantesco USS Cyclops, um navio que fundou na região em 1918. Os vagalhões foram por muito tempo tidos como boatos, principalmente pelo fato de que os fatores que causam suas formações seriam incertos. A movimentação dessas ondas é imprevisível, e um fato que também chama atenção é que na maioria dos casos envolvendo o desaparecimento de navios e aviões no mar, não são encontrados destroços no fundo do oceano. A ação alienígena. O céu do Triângulo das Bermudas também guarda seus segredos. Muitos avistamentos de objetos voadores não identificados são relatados por pilotos que passaram pela região, e desde luzes até formas estranhas que também perseguem os aviões. Mas menos famosos que os OVNIs são os OSNIs, os objetos submarinos não identificados. Também são vistos e relatados por equipes em submarinos.
Segundo esses relatos, os objetos são em formas de círculos e emitem luz muito forte embaixo d'água, que são vistas até mesmo da superfície. E como também aparecem nos radares dos submarinos, eles não podem ser confundidos com animais marinhos, uma vez que a sua movimentação não é biológica. A versão mais discutida sobre a origem desses fenômenos é que se trata de dispositivos alienígenas. Outros dizem que na verdade podem ser equipamentos militares que são colocados em testes secretos bem específicos. Mas a hipótese mais impressionante é que na verdade pode se tratar da ilha lendária de Atlântida, uma vez que o ponto mais profundo do Atlântico está localizado também naquela região. Eletromagnetismo. Uma constante em diversas histórias é o fato das bússolas e os outros equipamentos de navegação serem completamente desafetados e tendo uma espécie de pane. E embora a influência do local nos instrumentos de orientação ainda esteja desconhecida, pesquisadores e historiadores levantaram algumas hipóteses. E entre elas está na possível influência de ruínas submersas que continham uma enorme quantidade de restos de cristais, que poderiam confundir as bússolas. Um dos casos mais estudados é do navio Yahtzee, que desapareceu perto de Nassau em 1984. Pistas sugerem que ele estava fora do curso quando desapareceu, e foram encontradas muitas rochas magnéticas por toda a extensão da Bahamas. E por conta dessa grande força magnética é que foram inutilizados radares e bússolas, causando assim a desorientação dos pilotos e consequentemente tragédia com os veículos. A descoberta submersa. Por ser uma região com muitos vulcões submersos no oceano, surgiu um estudo sobre uma grande quantidade de gás metano nas águas e também na atmosfera da região do Triângulo. Esses gases em contato com a água seriam os responsáveis por diminuir a capacidade de flutuação dos navios, e dependendo da concentração e do local, poderiam fazer a embarcação afundar repentinamente, não dando sequer chance para a tripulação alertar a base ou fazer um chamado de SOS. O gás também é liberado em formas de bolha na atmosfera, podendo reagir com as faíscas liberadas pelos motores dos aviões, e com isso aumentar o risco de explosões e desgaste nas engrenagens. E apesar dessas explicações, existem outras hipóteses que afirmavam que os acidentes eram casuais, ligados à falta de combustível ou problemas técnicos e falhas humanas. O mistério finalmente revelado? Segundo pesquisas mais recentes, todos esses mistérios estão relacionados ao campo magnético terrestre. Como na maior parte dos acontecimentos estranhos relacionados ao local, refere-se principalmente à desorientação, existe uma linha de estudo chamada Anomalia do Atlântico Sul, na qual acredita-se que seja por conta dessa aproximação da atmosfera com a superfície terrestre. Isso significa que, na prática, raios cósmicos solares podem afetar a região de uma maneira muito mais intensa do que qualquer outro lugar no mundo, levando a tantos casos de desaparecimentos. Satélites foram colocados propositalmente para monitorar a região, e foi constatado que receberam uma grande quantidade de radiação ao sobrevoarem o local. Astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional relataram terem visto estranhas luzes brancas piscando diante de seus olhos, além de misteriosamente seus equipamentos e computadores de bordo serem desligados ou bloqueados. Com isso, estão sendo tomadas medidas necessárias para protegê-los quando estiverem atravessando nessa estranha área do planeta. Como é uma linha de estudo muito recente, ainda estão em estágios iniciais de análise sobre a anomalia. Sabe-se que ela realmente afeta os aparelhos eletrônicos, e essa confirmação por si só pode ser o real motivo por trás do mistério do Triângulo das Bermudas. Porém, não podemos esquecer que durante centenas de anos, muitas foram as experiências dos sobreviventes. Será que podemos simplesmente descartar o lado sobrenatural da história daquele lugar? Talvez, mesmo que algumas coisas estejam certas, ainda resta muita singularidade em toda a história. Lembrando que acontecimentos similares são registrados em outras partes do mundo. E para finalizar, uma das últimas descobertas feitas por cientistas e astrônomos foi que a anomalia do Atlântico Sul está se movimentando lentamente. Mesmo sendo uma hipótese remota, será que daqui a alguns anos teremos acontecimentos parecidos com esses em terra firme? Antes de continuarmos, deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de ganhar uma renda extra com a internet, YouTube, ou até mesmo viver disso ganhando milhares de dólares sem nem mesmo precisar aparecer? Em apenas 2 meses de canal, eu já consegui ser monetizado e já estou gerando uma renda extra todos os dias, apenas seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, confere o primeiro link na descrição para saber mais sobre e aproveita que tá rolando uma super promoção por tempo limitado, além de uma garantia completa de 7 dias caso você não fique satisfeito com o curso.
Qual caso envolvendo o Triângulo das Bermudas você acha mais impressionante? Acha que realmente existe algum fator sobrenatural ou ufológico por trás desses relatos? Conta pra gente nos comentários e aproveita para deixar uma sugestão de qual outro caso misterioso você gostaria de ver aqui no nosso canal. E caso você tenha gostado do vídeo, você pode me ajudar deixando o like e se inscrevendo aqui no canal. Esse é um canal extremamente novo, então se você puder se inscrever e deixar o like, para o YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas, você estará nos ajudando demais e ficaremos extremamente gratos. Além disso, estarei postando outros vários conteúdos desse tipo e muitas outras curiosidades em geral, todas as segundas-feiras, 11 da manhã. E eu tenho certeza que você vai gostar, então considere ativar o sininho também, para você não perder nenhum vídeo novo. Bem, agora vamos pegar um avião e partir em busca de mais respostas. E nesse clima de eletromagnetismo e civilizações antigas, nós vamos ficando por aqui. E se os raios cósmicos não afetarem você, até a próxima infinidade!